Muito boa tarde a todos os presentes. Em celebração do 47º aniversário da Revolução do 25 de Abril, a Associação de Estudantes da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto convidou 3 entidades que acreditamos serem essenciais e imprescindíveis para bem assinalar esta data. Assim, quero saudar e agradecer a presença muito especial da Sra. Maria José Ribeiro, a representar a União de Resistentes Antifascistas Portugueses, o comandante Manuel Marques Pinto, a representar a Associação Conquistas da Revolução, e o almirante Martins Guerreiro, a representar a Associação 25 de Abril. Este último convidado, a quem eu tenho a sorte e honra de chamar avô, é pela segunda vez convidado da nossa Associação de Estudantes para celebrar o 25 de Abril em conjunto. É realmente uma honra e privilégio poder conversar com estas 3 pessoas. E passo agora a apresentar brevemente cada um dos convidados, juntamente com a Constança Viegas, que também é membro da Associação de Estudantes da Faculdade de Belas Artes. De seguida, durante a primeira hora de conversa, eu e a Constança estaremos à conversa com os nossos 3 convidados e na última meia hora, estendemos a participação a todos os restantes, para quem quiser e desejar poder intervir com alguma questão, comentário ou curiosidade. Desde já, boa tarde a todos. A Leonor já me apresentou, eu sou a Constança, também faço parte da Associação de Estudantes, e então começo por apresentar a Sra. Maria José Ribeiro, representante da União de Resistentes Antifascistas Portugueses, nascida em Lisboa em janeiro de 1936 e filha de um jovem marinheiro. Participante ativo na Revolta dos Marinheiros, muito conhecida, em 8 de setembro desse ano, tendo sido julgado e condenado a 16 anos de cadeia e desterrado para o campo do Tarrafal, assim como muitos outros marinheiros. Em consequência das dificuldades económicas que impediram-na de prosseguir os estudos, em razão do regresso do seu pai, surgiu a oportunidade do trabalho no Porto, pelo que a família se deslocou para a cidade. Aqui cresceu como mulher e cidadã, trabalhou como empregada de escritório e profissional de seguros. E continuou a sua formação académica no Instituto Comercial do Porto, hoje o ISCAP, como trabalhadora estudante. Aos 22 anos de idade, Maria José Ribeiro integrou a Comissão de Jovens de apoio à candidatura do general Humberto Delgado às eleições presidenciais de 1958, como muitos jovens do seu tempo. Meses depois, como consequência dessa intervenção, foi presa pela PIDE. Julgada em tribunal plenário, foi absolvida e saiu em liberdade em 1960. Viria a ser presa por mais 2 vezes, em 1962, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em que encabeçou como outras mulheres a manifestação organizada pelas Mulheres Democráticas do Porto, pela paz contra a guerra colonial. Era o mote, que reuniu milhares de pessoas na Praça da Liberdade e foi alvo de brutal carga policial. Como outros participantes, entre o seu pai, foi presa pela PIDE, tendo sido gravemente agredidos. Em 1964, nas chamadas detenções por precaução, nas vésperas de uma comemoração democrática do 31 de janeiro. A Revolução de Abril abriu espaços para intervenção generosa por um Portugal de progresso e justiça social. Daí que os direitos das mulheres e na luta pela sua emancipação, a nacionalização do setor de seguros, as causas da paz e a intervenção autárquica fossem alguns dos campos da sua ação. Foi presidente do Sindicato dos Profissionais de Seguros entre 1996 e 2009 e membro da Assembleia Municipal de Matosinhos entre 1979 e 2005. Nos anos mais recentes, com a necessidade de contrariar o branqueamento do que foi o fascismo em Portugal, dando-se o testemunho desse tempo terrível de opressão, abriu-se um novo campo de ação. Nesse âmbito, tem dado o seu contributo como ativista da URAP, União de Resistentes Antifascistas Portugueses, de que é dirigente, integrando o seu núcleo do Porto, e temos muito gosto em recebê-la hoje. Obrigada. Cumprimento
os presentes. Tenho estado muito calada, mas porque estou comovida. A gente anda nestas andanças há tanto tempo, mas é sempre como se fosse a primeira vez, porque merecem muito respeito todos, os jovens que nos estão a convidar, pela importância que a sua intervenção tem para que o futuro seja diferente do que foi o meu passado. E os nossos amigos Martins Guerreiro, porventura também da Marinha, não é? E, portanto, temos uma grande ligação, porque eu sou filha de um marinheiro, artilheiro na altura, que foi voluntário para a Marinha. Portanto, eu quando, já mesmo desde muito nova, quando se falava na Marinha, sentia sempre qualquer coisa diferente. E o senhor, que eu não sei qual é a patente, não fixei, Arcos Pinto, da Associação Conquistas da Revolução. Eu conheço aqui no Porto a sua intervenção e já tenho participado em algumas ações. Ainda este fim de semana houve realmente um belo concerto da homenagem aos 100 anos do General Vasco Gonçalves, e ontem também um colóquio na Câmara Municipal de Matosinhos, em que estive presente, não como interveniente, mas como espectadora. Faço parte da comissão da homenagem ao General. Portanto, estas intervenções são feitas por mim como um imperativo de consciência. Eu tenho neste momento 85 anos, mas não me sinto, em termos de intervenção e vontade de estar, afirmo a parte intelectual, não me sinto menorizada. Fisicamente as coisas não correm tão bem, mas lá vou. Para já, como apresentação e como cumprimento aos outros intervenientes que aqui estão e que têm um gosto enorme de partilhar este. Pronto, devia ser numa sala, mas devido à pandemia, é assim, estamos em casa, mas estamos a ver, eu penso que vai ser bom. Muito obrigada. Passo agora a apresentar o comandante Manuel Marques Pinto, que vem representar a Associação Conquistas da Revolução. Nasceu em 1943, em Lisboa, e ingressou à Escola Naval em 1961, tendo sido promovido a oficial em 1965 e no mesmo ano enviado para os Estados Unidos da América para frequentar cursos de mergulhador e materiais explosivos. À data do 25 de abril de 74, estava em comissão na Guiné-Bissau, tendo iniciado essa comissão de serviço em setembro de 73, como oficial do Estado-Maior do Comando da Defesa Marítima da Guiné. Entre 1971 e 73, fez outra comissão de serviço no norte de Moçambique, Comando da Defesa Marítima dos Portos do Lago Niassa e depois no Comando da Defesa Marítima do Porto Amélia, na área de Cabo Delgado, hoje conhecida pela cidade de Pemba, tendo nessa comissão prestado serviços como mergulhador e piloto de avião. Em outubro de 1973, e com o movimento dos capitães já relativamente bem estruturado na Guiné, foi escolhido por um grupo de oficiais da Marinha que o desempenhavam funções de comando em navios e unidades de fuzileiros para ser o elemento de ligação desses oficiais da Armada e o movimento dos capitães, que tinham oficiais oriundos da Academia Militar e agora estavam espalhados entre o Exército, paraquedistas e Força Aérea. Após o golpe militar de 25 de abril de 1974, foi escolhido para fazer parte do grupo de oficiais que constituíam a Comissão do Movimento das Forças Armadas na Guiné e colaboravam diretamente com o novo governador Jean Carlos Fabião, até à saída das últimas forças militares de Bissau em 13 de outubro de 74. E agora cumprimento diretamente o comandante Manuel Marques Pinto e passo a palavra, se assim o desejar. Muito boa tarde a todos os presentes nesta nossa reunião. Pronto, perante a apresentação que já fez, pouco mais tenho a dizer. Agradeço em nome da Associação Conquistas da Revolução o convite que foi feito.
A nossa associação, para quem não liga, tem como patrono exatamente o General Vasco Gonçalves e temos por objetivo fundamental na nossa associação, primeiro, a defesa das conquistas de Abril e da nossa Revolução. Segundo, a defesa da Constituição. E através do nosso blog e de uma folha informativa que vamos divulgando entre os nossos associados, normalmente fazemos sempre artigos com intervenção, digamos, que cura fundamentalmente estas áreas. E este ano, para nós, tem um significado especial, porque é realmente o centenário do nosso patrono. Tive há 2 ou 3 dias a agradável notícia de que pela primeira vez vai ser afixada a lápide com o nome do general na rua que já tinha o seu nome há vários anos, mas onde nunca existiu uma lápide que assinalasse o nome da rua e da figura. Foi há poucos dias que realmente a Câmara a Junta de Freguesia do Lumiar, aliás, comunicou que iria ser feito no dia 3 de maio, conforme nós tínhamos pedido. Sobre a minha vida militar, tenho, digamos, um pouco mais a acrescentar. Fiz realmente 2 comissões na Guiné, isto é, comecei pela minha primeira comissão na Guiné, acabei a minha comissão na Guiné em 74. Essa segunda comissão, e pela data em que foi, tive uma particular, tive uma particular intervenção e tive o privilégio de contatar com uma pessoa por quem ganhei o maior respeito, que não conhecia antes, que era o general Carlos Fabião. O general Carlos Fabião foi nomeado porque era realmente um indivíduo muito conhecedor de todos os problemas da Guiné, e desempenhou realmente um belíssimo lugar desde maio de 74, quando lá chegou, até ao dia 13 de outubro de 74. Como devem ter conhecimento, a Guiné foi o primeiro território a quem foi, digamos, com quem se foi negociado de imediato quase um cessar-fogo, poucos dias depois do 25 de Abril. Tivemos um papel muito importante, digo eu, a toda a comissão do MFA junto do jornal, porque não só o apoiávamos, como tínhamos os contactos com diversas unidades e conseguiu-se fazer uma retração de todo o dispositivo militar em muito pouco tempo, sem grandes problemas, e no dia 13 de outubro de 74, como disse, saiu do cais de Bissau o último navio de transporte de tropas, tendo, digamos, já a retração ter sido feita 2 dias antes e estava tudo praticamente já situado nos aquartelamentos de Bissau. Fui dos últimos a embarcar, visto que fazíamos parte, a Marinha fazia parte da segurança ao porto e ao cais de embarque, e passado cerca de 8 dias estávamos a entrar em Lisboa, onde já, como é todo conhecido, tinham sucedido diversos episódios após o 25 de Abril, nomeadamente já tinha sucedido o 28 de setembro, já tinha sucedido isso, portanto não consegui estar presente no 25 de Abril em Lisboa. Acompanhei essa madrugada porque fazia parte do grupo de oficiais que tínhamos contactos com Lisboa. Tivemos também, felizmente, da parte do, à altura, governador e comandante militar, que era o general Tentu Rodrigues, uma posição que sempre considerei muito correta, e honesta, não levantou, nem quis levantar, nem autorizou que se levantassem quaisquer tipo de problemas militares a seguir ao, digamos, ao reconhecimento do golpe militar. Foi uma pessoa que marcou-me
pela positiva, porque eu tinha uma outra ideia antes de o conhecer, e depois, como estava no Estado-Maior em Bissau, fui a várias reuniões, e foi uma pessoa que tinha uma noção muito exata de qual era a situação militar da Guiné, contrariamente àquilo que muita gente pensa. Cuidadosamente, ele praticamente tinha lá chegado em setembro, cuidadosamente em 2 ou 3 meses já tinha preparado, digamos, a saída das forças que estavam em zonas de fronteira mais sujeitas aos ataques provenientes do PAIGC, e teve, digamos, o bom senso de as forças militares que existiam não ou terem evitado quaisquer problemas de maior durante aquele período que ele esteve. Digamos, houve operações militares, mas foi uma pessoa com um bom senso muito grande, contrariamente àquilo que muita gente pensava, visto que ele tinha sido um militar com certo prestígio na guerra em Angola. Cheguei a Lisboa, portanto, em outubro de 74, e a partir daí, digamos que praticamente começa a viver a Revolução em Portugal. Isto, digamos, suponho que queria caracterizar, digamos, a minha pessoa e a minha presença hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo agora a apresentar o nosso último convidado, Almirante Manuel Martins Guerreiro, em representação também da Associação 25 de Abril. Nasceu em 1940 em São Brás de Alportel, no Algarve, e entrou para a Escola Naval na Marinha em 1959. De 1962 a 64 esteve em comissão na Guiné, numa fragata, e de 1965 a 69 fez o curso de Engenharia Naval na Faculdade de Génova, em Itália. Na sua casa, em Algés, Lisboa, onde ainda mora, reuniam-se frequentemente jovens militares a pensar no fim da ditadura. Foi um dos organizadores do movimento das Forças Armadas na Marinha e participou no 25 de abril de 1974. Foi chefe de gabinete do chefe de Estado-Maior da Armada entre 1974 e 75 e fez parte do Conselho da Revolução entre 75 e 82. Foi contra-almirante na Reforma e capitão de Abril e passou à reserva em 1999 e depois disso, de 2002 a 2004, esteve nos estaleiros de Viana do Castelo. É sócio fundador da Associação 25 de Abril e atualmente o diretor da revista O Referencial da mesma associação. Sobre este senhor, eu tenho um carinho especial e muito particular por, como disse anteriormente, ser sua neta, e é realmente de um orgulho enorme dizer que sou neta deste capitão de Abril, Almirante Martins Guerreiro, e por isso o meu eterno agradecimento a ti, avô, e à avó Custódia também, que está aqui presente, que lutaram pela libertação de Portugal, e sei que nunca serão suficientes os cravos que colher como agradecimento pela vossa enorme coragem, mas continuarei sempre e como puder a defender e celebrar esta data hoje, ontem, hoje e para o resto da minha vida. E obrigada. Agora sou eu que tenho que dizer algumas palavras. Bem, a Leonor deixa-me sempre um bocado embaraçado, mas enfim, é assim. Muito bem, obrigado. É com muito gosto que estou aqui pela segunda vez e é com muito gosto também que verifico aqui uma coincidência, é que somos todos filhos da escola. A Maria José é filha de um filho da escola, andamos todos a beber água salgada, isto é tudo Marinha, ainda bem. Uns água salgada de Sapal, que era um bocado a experiência da Guiné, também por lá andei, não é? Só que eu tive um bocadinho mais de sorte. Ali o Marcos Pinto fez 2 comissões na Guiné, eu fiz uma primeira comissão na Guiné e depois fui fazer uma outra comissão de estudo para a Itália, que durou 4 anos e que realmente foi abriu-me muitos horizontes em termos de conhecimento das situações internacionais e do funcionamento da democracia em países ocidentais, e sobretudo de abertura ao mundo, não é?
e de verificação em concreto de duas coisas importantes que estão depois na origem do 25 de Abril e que também são causas. Além da guerra, que é evidente que isto foi a primeira causa, é o isolamento internacional em que Portugal vivia. Isso era evidente, então, na situação em que nós estávamos estudantes num país já democrático, diziam, vocês são estudantes fascistas, e depois quando sabiam que eram militares ainda era pior, não é? E como eu passava com muita frequência por França, verifiquei o grande peso da imigração portuguesa em França. Aliás, a minha geração de escola primária estava toda imigrada em França. Quer dizer, eu encontrava os meus colegas de escola primária, não com dia de férias a São Brás de Alportel, mas quando passava por França a caminho da Itália ou do regresso de Portugal. Portanto, este fator da imigração e o outro fator do isolamento internacional são duas coisas que eu comprovei diretamente durante os 4 anos, portanto, que estive na Universidade de Génova e em contacto direto com França, não é? Este elemento, o que tem algum interesse em termos de apresentação e de conhecimento. Bom, lixaste isto. Pronto, aqui a avó fez aqui uma brincadeira e eu agora saí de... Não, é só carregar aqui em baixo outra vez no Zoom, deve ter aí um ícone da... pronto, já cá está. Isso. Pronto, ok. Isto, a avó, em vez de estar no computador dela, veio-me ver no meu e mexeu aqui. Ok, sim senhor. Isto, as mulheres a interferir é outra coisa. É outra coisa. Bom, aliás, já agora aproveito para dizer que aqui em nossa casa, como a Leonor já disse, foi um dos pontos de encontro durante mais de 4 anos, porque o movimento na Marinha, a organização em termos de movimento, começou em 70, até começou antes, começou em 68, mas depois de forma sistemática organizada é em 70. E, portanto, a nossa casa não era propriamente o quartel-general, mas era um dos pontos de encontro muito grandes e muito assíduos. E na noite de 24 para 25 é, de facto, o posto de comando ou o posto de contacto, enquanto o Contreiras não está, digamos, lá no centro de comunicações, é realmente aqui a nossa casa que é o ponto de encontro e é aqui que nós reunimos à noite uns 5 ou 6 e também um acompanhado pela mulher para ouvir os sinais, as senhas do MFA. Portanto, e a Custódia também colaborou, digamos, em toda a organização, em toda a estrutura. Aliás, para a informação da Maria José, as mulheres dos oficiais de Marinha tinham também um movimento próprio e elas próprias estavam organizadas e nesse dia tinham marcado uma reunião na noite de 24. E claro, depois verificaram que não podiam fazer a reunião porque os maridos não podiam ficar com os filhos, que era o esquema previsto. De maneira que é isto para a introdução e tenho muito gosto em conhecer a Maria José, que eu não sabia que era filha de um marinheiro tarravalista e, portanto, estou aqui ainda com mais satisfação ao saber isso. Não é? Yeah. Muito obrigada. Vamos então passar para as perguntas, sim, as questões, e passo a palavra à Constança. Então, começava por me dirigir à Maria José. Como já disse, o pai da Maria José é marinheiro e esteve presente na Revolta dos Marinheiros, assim como muitos outros movimentos de luta que aconteceram durante o Estado Novo, tal como, por exemplo, a Revolta da Farinha, que começou começou na Madeira, mas depois acabou até por se alastrar para os Açores, e também mais tarde as crises estudantis. Este também é um acontecimento muito destacável, não é? Porque foram 108 dias em que houve de facto ali um bloqueio e uma afronta. Este acontecimento que fez 12 mortos e 20 feridos, e um motivo que levou mais de 200 manifestantes deportados, sendo a maioria para o campo do Tarrafal, o conhecido campo de concentração, à imagem de campos nazis e campos franquistas, dito também o campo de morte lenta. E então começo por perguntar-lhe
se considera que o seu pai lhe deixou este mesmo legado de resistência e esta consciência de luta que está ligado ao seu caráter, a esta experiência que assistiu? Quando o meu pai foi preso, em setembro de 36, eu tinha 9 meses. O meu pai tinha casado com a minha mãe, que tinha 18 anos na altura, quando eu nasci. Já imaginam, um jovem casal com 25, ela com 18 anos e um bebê de 9 meses. Acontecem as coisas, não é? Pai, eu por acaso até fui buscar ali, porque meu pai publicou um livrinho que está aqui, que é No Tarrafal Prisioneiro, que é um depoimento, no fundo é a história de vida. Que ele ia fazendo apontamentos, como ele dizia, num rolinho de papel, durante todo aquele período em que esteve preso, e depois, quando regressou, tentou que fosse publicado. É evidente que ele regressou 16 anos depois, não é? E não havia liberdade para se publicar sequer um escrito ingênuo, quanto mais um depoimento de um ex-prisioneiro, não é? Então só foi publicado em 76, porventura aqui no Porto, a partir do jornal Opinião, que entretanto já não existe, mas que assumiu essa responsabilidade de publicação. É realmente, não é uma obra literária, é um testemunho vivo, escrito com muita simplicidade, mas com muita verdade, que eu realmente me orgulho. Já fizemos, eu e os meus irmãos fizemos uma nova edição no ano em que fazia 70 anos que tinha sido criado o Tarrafal. Porventura, o meu pai faleceu com 70 anos, hoje considero que foi muito novo, né? Mas a partir de sequelas que trouxe o Tarrafal. E nós, os três, os quatro, porque o meu pai, quando regressou do Tarrafal, foi pai com a minha mãe, de mais 3 meninos, né? Já eu era uma rapariga crescida. Quando o pai chegou, eu estava prestes a fazer 17 anos, foi quando o conheci. E entretanto, eu até conto isto, foi muito pueril, mas foi muito sentido. Eu, passado uns meses do meu pai estar cá, reuni com ele e com a minha mãe e fiz um pedido. Eu gostava de ter um irmão. Os meus pais, como imaginam, olharam para mim. Olha, imagina que sim. Quando o bebê nascesse já tinhas mais de 18 anos. Tu depois parecias a sua mãe. Ai, não me importa nada. Eu nunca tinha verbalizado isto, mas naquela altura disse, eu sempre desejei ter uma família. Família primeiro, o pai e a mãe, mais irmãos, não é? Pronto. Como nunca tinhas tido o pai e a mãe juntos, naquela altura era a altura ideal, eles eram novos ainda, a minha mãe tinha 34 anos quando o pai regressou e eu 41. Portanto, estava em boa idade de satisfazer o meu desejo e satisfizeram. E, portanto, passado algum tempo, eles chamaram para me dizer, a encomenda está feita. O correio deve estar a chegar. E eu fiz uma exigência. Sim, senhora, seja ele ou seja ela, que na altura, só na altura do nascimento é que sabia, eu quero ser madrinha. E fui. Fui madrinha de um menino que se chama Fernando. E depois, passado algum tempo, nasceram mais 2. A Ana Paula, que tem menos 22 meses que o Fernando, e depois, um bocadinho mais tarde, o Eduardo, que nasceu 3 anos depois da Ana Paula, portanto. E fechou realmente, dizia o meu pai que pronto, andava aqui alguma coisa atrasada, e pronto, pôs-se na ordem, não é? Nunca para a nossa cabeça imaginámos que íamos ter 4 filhos, não é? Nem segundo, porque tu já eras crescida, mas foi uma alegria muito grande. E uma alegria e outras tantas preocupações, porque o meu pai, depois de estar já cá, foi preso mais 3 vezes. Uma das quais esteve muito mal em Caxias, mesmo a morrer. Mas houve uma luta imensa, quer da família, quer de amigos,
e conseguimos realmente que fosse prestada a assistência que ele necessitava e ressurgiu e voltou a ser preso passado algum tempo que ele não conseguia estar sossegado, não é? Ele veio trabalhar para o Porto para... Estou a falar do meu pai porque realmente é a minha origem mais próxima, além da minha mãe, que era uma pessoa excepcional, que também já faleceu, ela com 90 anos, há 12 anos. Portanto, eu tenho um orgulho imenso dos pais que tive. Ele, pela sua coragem, tão jovem ainda, no fundo, recém-casado e recém-pai, não é? Aquelas coisas, tinha que ser e foi, não é? Ele participou, fazia parte da HORA, que é a Organização Revolucionária da Armada, e pronto, certamente haveria uma revolução mais organizada a partir da HORA, mas naquele momento os jovens marinheiros entenderam que era um momento e foi uma rebelião que no fundo foi um protesto muito fundo o que estava a passar com os camaradas seus, porque havia tinha instalado a Guerra Civil de Espanha, os marinheiros iam daqui, não é, fazer as suas viagens de marinhagem, e começou a haver a orientação de que quando chegassem aos portos franquistas deviam fazer a continência à bandeira e não eram autorizados a descer nos portos republicanos. É evidente que a maioria dos jovens marinheiros recusaram-se a uma coisa e outra. Pronto, ficavam referenciados e depois seguia para cima a informação sobre aqueles marinheiros. Passado algum tempo, eram processos disciplinares, alguns foram demitidos e outros presos. E em protesto por esta situação, abreviou-se a revolução que havia de acontecer e punha em causa o regime, não é? Que se vivia, e num ato de muita coragem, muita generosidade. Porque meu pai dizia-me, eu era dos mais velhos, não é? Acima de mim havia uns, bom, eu tinha 25, com 28 e tal. O resto é tudo gente, até aos grumetes de 16, que chegaram a estar no Tarrafal com ele. Portanto, foi gente muito nova, muito generosa, quem eu realmente tive sempre um respeito muito grande. Tive a sorte, eu nasci numa família muito modesta, a minha mãe queria ser cabeleireira, que era realmente um feito, mas com a prisão do pai, esse sonho desapareceu. E então teve que procurar trabalho noutra área e foi trabalhar para uma fábrica de cortiça, que era próximo da nossa casa, ali nos lados de Belém, e trabalhou lá. E então tinha um orgulho imenso em ser operária corticeira. Aprendeu a chamada arte, como na altura se... não é? E trabalhou lá enquanto muito explorada. Recordo-me que era bem pequenina e ouvia a minha mãe todos os dias, quando chegava para almoçar, dizer à minha avó: olha, esta semana já tenho a féria ganha, porque os quadros de cortiça que ela manejava para criar as folhas eram muito bons. Pronto, porque ela ganhava a peça e dizia: eu já fiz 5.000 rolhas. E aquilo fazia uma confusão imensa. 5.000 é uma coisa imensa, nem é. E aquilo não era com a situação de hoje, não era a mão, da faquinha, não. Aquilo era terrível. Pronto, mas o que me fazia muita confusão era o número, para a criança que eu era, 5.000, que coisa horrível. A minha mãe é capaz de fazer uma coisa dessa. Começou a admiração, não é? Havia outra semana em que a mãe dizia: avó, esta semana vai ser terrível. A cortiça esfarela-se toda, eu não consigo fazer 2 folhas direitas. Então, era uma miséria de féria, como se chamava na altura. E eu fui crescendo a ouvir isto. Mas havia outra coisa também muito importante. A minha mãe, politicamente, não é nada preparada, veja-se a idade que tinha, né? Tudo aquilo. Nem o meu pai teve tempo para preparar-se sequer. Aquilo aconteceu tudo muito rápido. Mas a minha mãe, aquilo tem sido uma história de amor muito grande. Meus pais começaram-se a namorar, tinha ela 15 anos, ele também muito pouco. E a minha mãe então contava milhentas vezes aquela história do namoro, o meu pai como era, depois a minha avó acrescentava
que o meu pai era um excelente. É uma pena aquelas ideias, porque não se podem ter, filha, porque levam à cadeia, porque fazem assim. Eu não fazia, não questionava muito, mas pensava, mas o meu pai é tão bom. E aquelas ideias também têm que ser boas. E andava cá para fechar. E a minha família era feita de muitas cores. Eu tinha irmãos da minha mãe, que eram estivadores. E tinha um deles, tinha a 3ª classe, que era obrigatória na altura, e alguns faziam a 4ª, como fez a minha mãe, mas ele fez a 3ª. Mas era um autodidata, imenso, e era anarcossindicalista. E, de vez em quando, passava lá uns tempos. Também tinha este objetivo. A minha mãe era muito jovem e ele aparecia lá em casa e estava aí um mês para que realmente, principalmente, alguns jovens menos mal intencionados não pensassem que a minha mãe estava sozinha. Então ele ia levá-la à fábrica e vinha, de vez em quando aparecia lá. E comigo tinha um carinho imenso. Recordo-me que foi ele que me ensinou a ler a partir da cartilha de João de Deus. Lembro-me com uma paciência imensa. Eu, quando fui para a escola, não sabia escrever, mas ler eu sabia. Foi o meu tio anarcossindicalista, com a 3ª classe, que me ensinou. E que me ensinou outras coisas. Estava-se na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e o meu tio, quando lá estava em casa, comprava os jornais, que eram assim enormes, o Século e o Diário de Notícias, e pousava em cima da mesa de sala de jantar para ler. E eu vinha, sentava-me, punha-me os joelhos numa cadeirinha e começava, já sabia ler, começava a ler. E a determinada altura perguntei, tio, o que é nazismo? Isto é mau, não é? O que é fascismo? Que eu lia ali. E o meu tio disse, nunca mais me esqueci. Meu tio disse, já falamos. Acabou de ler, pegou em mim, sentou-me na sua perna e explicou-me, em palavras tão simples, o que era. E a pergunta que eu fiz a seguir, que ele durante muito tempo referia isso, foi, então o meu pai tem essas ideias, não é? É contra isso. E o meu tio disse, é contra isto que o teu pai lutou e é por isso que está preso. Pronto, o meu pai passou a ser, o meu pai passou a ser o meu herói, não é? Eu pegaria exatamente por aí, agora para passar então ao comandante Marques Pinto, deste sentimento que se vivia entre os jovens e entre a juventude, uma juventude reivindicativa, e perguntaria então ao comandante Marques Pinto como é que se iniciou na carreira de militar, contou um pouco há bocado, e como é que, assim, a imagem também da Maria José, como é que começou a ficar mais consciente daquilo que era o Estado Novo, daquilo que era o fascismo, daquilo que era o contexto em Portugal na época? Eu tive a sorte de ter nascido numa casa em que, desde miúdo, me apercebi que o meu pai, digamos, era um crítico do sistema político, era uma pessoa que falar em termos de político ou falar no Salazar ou salazarismo era uma coisa que o punha um pouco nervoso. Mas, é claro, praticamente só começa a ter um determinado tipo de noção e o meu pai teve essa preocupação a partir talvez dos 12, 13 anos. Até essa idade, e depois mais tarde o meu pai, digamos, explicou que era um perigo eu transportar um determinado tipo de conversas daquilo que eu ouvia entre ele e os seus amigos para conversas na escola ou com outros indivíduos com quem me lidava, miúdos também. Portanto, praticamente aos cerca dos 12, 13 anos que eu começo, digamos, a ter uma certa capacidade de visão do sistema em que nós vivíamos. É preciso ver que a nossa juventude, o meu tempo, nasceu, viveu, foi criada num sistema de falta de liberdade. Portanto, não havia democracia, não havia liberdade, a maneira como se lidava, digamos, nas escolas, em tudo
nos condicionou para, talvez até uma certa idade, nós não percebermos o sistema realmente em que vivíamos em Portugal. Só se começava a perceber, e há bocado o camarada Martins Guerreiro referiu para um ponto, só se começa a perceber quando uma pessoa começa a ter contactos ou com alguém que vive no estrangeiro ou quando uma pessoa, digamos, vai ao estrangeiro. É preciso ver que nessa altura, estamos a falar nos anos 50, não se saía de Portugal com a facilidade como se sai hoje, qualquer deslocação era ou por motivos de serviço, portanto, mas não, as férias, digamos, no estrangeiro não eram, digamos, vulgares nem fáceis de obter. Mas eu queria aqui referir, talvez, porque vou buscar um pouco em comparação, aquilo que aos 10, 11, 12 anos eu comecei a perceber que era, e que não conseguia compreender, como se calhar hoje muitos jovens também não compreendem, porque é que a partir de uma determinada idade as pessoas ainda vivem com bastante entusiasmo e com bastante dedicação às comemorações do 25 de Abril. É que eu verificava que no dia 5 de outubro o meu pai, com alguns amigos, reuniam-se e era quase uma prática que eu depois mais tarde me apercebi, de irem em romagem até à estátua do António José de Almeida e depois havia uma romagem ao cemitério do Alto São João. Talvez isto, digamos, hoje as noções são diferentes, mas naquela altura fazia-me um bocado como é que uma coisa que se tinha passado em 1910 ainda criava, no meio digamos, de indivíduos que tinham vivido essa situação, um empenho em comemorarem, viverem essa data e juntarem-se à volta de um determinado acontecimento. Fui buscar isto porque realmente eu hoje, quando falo com alguns jovens, eles a mim não me dizem, porque me consideram um velho, como é óbvio, mas vejo da maneira como às vezes se falam e referem, não conseguem compreender muito bem, porque ou o ambiente em casa também não propiciou, digamos, que tivessem evoluído, que tivessem apercebido, que tivessem já tido uma certa formação política, coisa que na minha altura, também vou dizer que não eram muitas as casas onde isso se passava. Uhum. Mas enfim, de qualquer modo, isto é só para dizer que realmente só começa, digamos, a perceber, efetivamente, a partir dos meus 13, 14, 15 anos, e é, digamos, nessa vivência até aos 18 anos. A minha escolha de seguir uma carreira militar facilmente é compreendível que não era exatamente aquilo que meu pai desejava para mim. O meu pai preferia que eu tivesse seguido a carreira profissional dele, ele era médico, portanto, e, enfim, fazendo um pouco esse gosto à família, acabei o 7º ano e concorri à faculdade e ainda entrei na Faculdade de Medicina. Curiosamente, isto corresponde em 1960 ao início dos grandes problemas para o início da Guerra Colonial. É nessa altura que começam a ir a buscar às faculdades uma série de indivíduos milicianos, porque havia falta de indivíduos para o quadro de oficiais milicianos. Nomeadamente, a Faculdade de Medicina foi uma faculdade onde foram praticamente rapar em pouco tempo todos os jovens que estavam a acabar o curso. Havia falta de médicos para mandar para a África. E então eu apercebi-me daquilo e, em conversa com o meu pai, ele aceitou que eu seguisse, digamos, aquilo que eu tinha gostado, que era realmente seguir para a Marinha. Não era propriamente uma carreira militar que estava nisto, era o ingressar naquilo que eu julgava que me ia possibilitar correr mundo, navegar, andar, ao fim e ao cabo, passear um pouco pelo mundo. Na realidade não foi bem isso que aconteceu, porque entrei digamos, na altura em que entro para a Marinha, já começa a haver um grande número de problemas nas ex-colónias. Rapidamente são mobilizados uma série de navios
para irem para a África e, portanto, há uma alteração da perspectiva que eu tinha da minha carreira, digamos, naval, mas pronto, estava na Marinha e assim continuei. Uhum. Talvez muita gente hoje, quem não viveu como nós vivemos, e enfim, estou a falar da geração pós 1940, essa geração de 1940 até a geração de 1960, portanto esses 20 anos, é a geração que é mais causticada pela guerra colonial. É onde se vão recrutar mais de 160 ou 170 mil homens que vão ingressar fundamentalmente no exército para fazerem a guerra colonial. A guerra colonial é muito pouco conhecida pela geração 2. Fala-se que o 25 de Abril acabou com a ditadura, acabou com a guerra, deu a independência através da descolonização, a independência, digamos, às antigas colónias, mas muito pouca gente mais nova tem a noção do que é que foi realmente a guerra para estas gerações, como digo, entre os anos 40 e 60. Só que, diga. Desculpe interromper, ia só dizer que, por causa deste tema que está a começar a abordar, nós também tínhamos pensado em fazer uma questão a seguir, certo. Mas queria primeiro pegar noutro ponto que já tinha falado e tentar desenvolver essa questão, e também passando para, abordando também o Almirante Martins Guerreiro, e perguntar precisamente quais são as singularidades da Revolução do 25 de Abril e o que é que torna esta revolução em algo tão singular e irrepetível, e porque é que é um novo fator que marcou a identidade portuguesa. Ok, passo a palavra ao Almirante Martins. Bem, muito obrigado. Vou então, julgo que estou ligado, não é? Estão a ouvir? Sim. Pronto, muito bem. Vou então dar uns traços rápidos sobre o 25 de Abril, que já vamos em quase uma hora de conversa, mas antes ainda queria fazer uma referência, porque neste movimento que nós estabelecemos na Marinha, é evidente que nós arranjamos pontos de apoio na família, e a própria família, enfim, acabou por participar, sobretudo nas ações de abertura legal. E isto tem a ver também com as singularidades do 25 de Abril. Portanto, não só aqui a casa foi um ponto de apoio, como, por exemplo, a Casa da Fátima também serviu para umas reuniões e como ponto de apoio, e aliás, até pensámos como ponto de recuo para a proteção da família. Enfim, e depois, algumas das ações que nós desenvolvíamos, pois a família também participava. Aliás, ela própria estava organizada em ações de natureza cultural e natureza cívica, de evolução ou de aumento da consciência política também, porque isto vinha uma a seguir à outra. Bem, as singularidades do 25 de Abril, que eu julgo que é importante falarmos disso, porque realmente isto é um processo único e é irrepetível, e de facto marcou a identidade portuguesa. O 25 de Abril é provavelmente, é mesmo o fator mais recente de acréscimo da identidade portuguesa. Tipo, a identidade portuguesa é uma árvore e nasceu um ramo novo, forte, que já deu flores e está a dar flores. Portanto, não há dúvida que a identidade portuguesa ganhou com o 25 de Abril. E isto sente-se muito, sobretudo nas comunidades portuguesas no estrangeiro. Foi evidente, porque o tal sentimento de isolamento ou de uma certa inferioridade que o imigrante português tinha em França, com o 25 de Abril desapareceu. O imigrante passou a ser outra pessoa, reconquistou a sua dignidade de pessoa humana, e realmente ficou orgulhoso do país a que pertencia, que anteriormente não era porque o ambiente que o envolvia olhava mal para os portugueses e olhava mal naturalmente para o país e para o regime que tinha. Portanto, o 25 de Abril, além da libertação do país, é uma libertação também de todos os portugueses que são imigrantes no estrangeiro
e que sentiram nitidamente que a sua liberdade e que a sua dignidade ganhou outra dimensão e passaram a ser outro tipo de pessoas e outro tipo de cidadãos e a ter orgulho no seu próprio país, coisa que antes por vezes ignoravam e alguns tinham mesmo vergonha de dizer que eram portugueses. Aliás, eu constatei isso em França, uns passavam-se por brasileiros, outros passavam-se por não sei quê, e evitavam falar português, enfim, coisas e nos Estados Unidos e no Canadá era mais ou menos cenas semelhantes. No Brasil o processo era diferente. Bom, mas portanto, a família participou e colaborou em graus diferentes no que foi a preparação para o 25 de Abril. Aí está já uma das singularidades. A outra singularidade é que isto é exclusivamente feito por militares. Quer dizer, não há aqui uma mistura de militares civis, embora nas ações de natureza cultural que nós tínhamos havia essa mistura de militares civis. Na questão da ação militar e do derrubo do regime é exclusivamente militar. Como é exclusivamente militar a elaboração do programa do MFA. Programa que foi a primeira carta constitucional da democracia portuguesa, que é mesmo o documento fundador da democracia portuguesa. Isto é uma originalidade em qualquer país. Quer dizer, que os militares tenham dado golpes militares e tenham, digamos, alterado os regimes, isso acontece normalmente mais para a direita, normalmente para ditaduras. Em termos de regimes progressistas, são poucos os exemplos. Mas, sobretudo, que tenham sido os militares a fazer aquilo que foi praticamente a primeira Carta Constitucional, o documento fundador da democracia, é de facto extraordinário. E isto é uma originalidade portuguesa, e quando dizem que a democracia portuguesa, quando os pais da democracia portuguesa foram género o Mário Soares ou o Sá Carneiro ou coisas do género, epá, isso está completamente errado. Quer dizer, os pais da democracia portuguesa, não há pais, mas digamos os originadores do processo foram de facto os militares do movimento das Forças Armadas, isso é indiscutível. Aliás, que eram mais democratas e mais civilistas que muitos desses democratas depois apareceram armados em pais da democracia. Mas são outras histórias. Portanto, uma das nossas grandes singularidades é que, de facto, o regime é derrubado por alguém que vem do interior do próprio regime. Pois. E isto não estava previsto, nem nunca esteve previsto em qualquer teoria dos processos revolucionários, ou quer dos clássicos da Revolução, quer dos próprios movimentos de oposição em Portugal. Não havia um pensamento que o regime poderia ser derrubado a partir do seu interior e depois com uma direção progressista, que pudesse ser derrubado a partir do seu interior para mudar os dirigentes. É evidente que isso era possível para um golpe militar, mas que depois fizesse uma simbiose com o movimento popular e originasse mesmo uma revolução, isso era de facto inconcebível. Nem nas teorias dos revolucionários, por exemplo, nem sequer no rumo à vitória do Álvaro Cunhal está previsto uma coisa destas, completamente diferente a tese dele. Quer dizer, e a tese que nós defendíamos na Marinha e que depois defendemos no MFA foi que realmente nós tínhamos que enfraquecer internamente os pilares do regime. E se conseguíssemos mesmo derrubá-los, tanto melhor. E de facto é depois a adesão popular no dia 25 de Abril que transforma a melhor operação militar que se fez em Portugal, em todo o país, que conquistou todos os objetivos militares previstos e conquistou da maneira mais extraordinária, que foi sem derramamento de sangue, porque isto é mais outro fator, outra singularidade, é o único de facto, com uma ação militar desta envergadura, com milhares de pessoas, que conquista dezenas de objetivos militares, não tenha um único derramamento de sangue. E porquê é que acontece isto? Realmente os militares são indivíduos que sabem gerir a violência, mas normalmente usam-na mesmo em situações limite. Ora, neste caso, no caso dos capitães, acontece qualquer coisa de extraordinário. É que estes homens, estes capitães, aliás, como o Marcos Pinto já disse, tinham uma grande experiência da guerra colonial, do combate no terreno, porque a unidade de base era a companhia ou o destacamento de fuzileiros. E, portanto, eram primeiros tenentes ou capitães mesmo, no caso do exército, estavam no terreno a comandar as companhias. Não eram os generais, nem eram os coronéis. Portanto, quem tinha experiência de combate
de gestão da violência em situações limite e que conseguia ter calma eram os capitães. E isto é evidente no terreno de passo. Quer dizer, quem é que tem calma naquela situação limite, naquela situação de confronto imediato, poderia dar origem a dezenas ou centenas de mortos? Não é o brigadeiro, é realmente o capitão Salgueiro Maia e o tenente Assunção, que têm calma, que controlam a situação, que evitam que aquilo se extremo. O brigadeiro descontrola-se completamente, dá ordem de fogo, e essa ordem de fogo também não é cumprida, também, mais uma vez, por uma originalidade portuguesa, porque o normal é que o cabo, o soldado ou mesmo o alferes cumpra as ordens do brigadeiro, não é? Isto era o normal. Sim. Mas não cumpriu porquê? Porque tinha também pela frente militares, porque se pela frente, em vez de militares, houvesse um movimento revolucionário com civis, provavelmente ali tinha havido fogo por todo o lado. Mas como eram militares do outro lado, e o cabo, aí há uma coincidência, o cabo é realmente um homem católico, praticante, domínio e tal, e isto de matar um outro militar ali à frente dele, isto não, de maneira que ele de facto não cumpriu, e escondeu-se dentro do tanque, ele barricou-se dentro do tanque, blindou-se, e o brigadeiro lá ficou aos berros e tal. Portanto, quem tem calma, quem tem domínio da situação são os jovens. Isto diz-nos uma outra coisa interessante, é que nem sempre os mais velhos têm a mais experiência que os mais novos. Isto é interessante para vós, que sois estudantes. Por vezes, em determinadas situações, os mais novos podem ter mais experiência e mais domínio e mais controle que os mais velhos. Aconteceu connosco no 25 de Abril e agora, por exemplo, acontece convosco aqui no controle dos meios informáticos. Vocês têm visto mais experiência e mais domínio do que nós. É só para verem que o facto de ser jovem não quer dizer que não tenha maturidade. Às vezes até tem mais maturidade que os mais velhos. E nós provámos isso no 25 de Abril. Portanto, é uma outra grande originalidade. Depois, nós fizemos um programa político, foi o programa do MFA, e foi ao fazer esse programa político que nós permitimos transformar o que era uma ação militar realmente num processo revolucionário. Porque este programa político que nós fizemos, não fizemos apenas da nossa cabeça. Nós aí estudámos e acompanhámos o que era o processo da luta contra o fascismo em Portugal. Portanto, no caso da Marinha, nós tivemos de maneira organizada, tivemos presentes, 13 da Marinha, tivemos presentes no 3º Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, um ano antes. Portanto, mas a organização do Congresso não sabia que nós lá estávamos, também não estávamos interessados em que eles soubessem. Nós queríamos era ver como era o ambiente, o que é que eles defendiam e se estavam ou não estavam sintonizados com aquilo que eram as nossas ideias, e realmente depois nós, em conjunto com o Mel Antunes, definimos as linhas principais do programa do MFA, que iam ao encontro daquilo que eram as aspirações profundas do povo português e que se transformaram depois em valores de Abril, que são realmente os valores da democracia, de uma vida melhor, da liberdade e de melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, e isso eram aspirações profundas do povo e continuam a ser aspirações profundas. Como 2 valores essenciais é este da não violência, porque é extraordinário uma revolução deste género sem violência, e nós mantivemos esse domínio da violência ao longo de todo o processo. Eu se calhar aqui acrescentaria também um ponto, não é? Que é assim, o processo a revolução em Portugal acabou também se calhar por não ter tanta, por não exigir violência como exigiu a Revolução Cubana, também porque era um regime de facto em grande decadência, não é? Já gerava-se uma grande violência em volta da guerra colonial, e de facto foi amenizado também por esse fator e também pelas próprias crises estudantis, não é? Não exigiu essa necessidade de confronto direto, até porque o outro lado também não o fez. Ou seja, havia de facto aqui um cenário degradante dentro da própria instituição, da instituição fascista, não é? Daquilo que são as instituições fascistas, como a PIDE e os ministérios e etc.
portanto, esse fator também tem assim alguma influência nesse mesmo motivo. Tem, mas calma aí, porque essa ideia de que o regime caiu de podre é completamente errada. É que o regime... Não, claro que não. Quando Marcelo Caetano sobe ao poder, há muito mais mortes, há muito mais torturados, há muito... O regime reagiu, quer dizer, o regime reagiu, sim, o regime tentou uma contraofensiva. Por exemplo, os tanques que vêm para o Terreiro de Paço e que confrontam o Salgueiro Maia são do regime e não disparam exatamente do outro lado está a cavalaria, são militares só, porque se do outro lado tivesse povo em armas, tinham disparado, não tenho dúvida nenhuma. Claro, completamente. E depois houve ordem para a Marinha e para a Força Aérea para intervirem, e só não houve intervenção nem da Marinha nem da Força Aérea, porque nós estávamos organizados e neutralizámos isso. Nós neutralizámos a fragata e neutralizámos a intervenção dos fuzileiros e até virámos os fuzileiros ao contrário. E como é que esta força de organização é que de facto deu este caráter de pacificidade, porque não é só possível. A questão da organização, é o domínio da violência que foi adquirido na guerra colonial, porque se não tivesse sido adquirido esse domínio da violência na guerra colonial, no Terreiro de Paço tinha havido confronto de certeza. Completamente, sim. E como é que conseguiram neutralizar, lá está, essas forças? As forças da Marinha foi fácil, porque nós estávamos organizados há mais tempo, portanto, quando a fragata é mandada sair da formatura da NATO e enfrentar os tanques do Salgueiro Maia, a fragata vem para a frente do Cais das Colunas. Aí são os oficiais a bordo que controlam o navio e impedem que o navio faça fogo, porque o navio recebeu ordem para fazer fogo. Foi o Estado-Maior da Armada deu ordem direto ao navio para fazer fogo. Nós controlámos e impedimos que o navio fizesse fogo. Controlámos porque tínhamos uma estrutura interna, fizemos as comunicações e a ligação entre o posto de comando na pontinha e o navio. Mas controlámos outros. Houve um outro navio que estava para sair para o mar e não saiu porque nós impedimos que saísse. Houve uma outra fragata que recebeu ordem para sair, também não saiu. Uma força de desembarque que recebeu ordem para se formar, não se formou. O Calvão quis ir buscar armamento para atacar o Porto Alto, não conseguiu receber armamento, e os fuzileiros que receberam ordem também para atacar acabaram por funcionar ao contrário, porque nós controlámos os fuzileiros. Com os aviões da Força Aérea foi semelhante, quer dizer, os camaradas da Força Aérea neutralizaram ordens de fogo dos aviões, porque se os aviões disparassem no Terreiro de Paço sobre o Salgueiro Maia e a Marinha tivesse disparado, isto tinha sido uma história completamente diferente, com centenas ou milhares de mortos. Sim. Falámos há bocadinho do processo revolucionário, então se calhar eu pegaria mesmo nessa questão, na passagem para o regime democrático, e gostaria de fazer a pergunta à Maria José, que agora já não fala há um bocadinho. Um dos pilares do Estado Novo foi precisamente a prisão, não é? Em Aljube, Caxias e Peniche foram presos e torturados milhares de opositores políticos. Heroísmo do Porto. Também. No dia 26 de abril decorreu a libertação dos presos de Caxias, 24 horas depois do 25 de abril. Qual é a qual é a importância da libertação dos presos políticos para a construção de um regime democrático? Sendo que muitos presos políticos acabaram por depois estar presentes até na aprovação da Constituição de 76, e de que forma é que tudo isto se consagra nesta mesma? Não é? Eu estava a ouvir o antecedente e estava a pensar teve-se ali uma grande verdade, não é? O movimento popular, no fundo, veio ajudar, entre aspas, que a revolução realmente pensada e bem estruturada, e como foi aqui dito, não claudicasse ali, porque quando a população vem para a rua, não vem só aos gritos, vem realmente aplaudir quem, no fundo, estava a concretizar aquilo que era o anseio da maioria do povo, mas para cuja vitória, digamos assim, contribuiu muito durante todos aqueles anos, foram 48 anos, não é? A luta de muita gente. Claro que não foi toda a gente,
mas houve persistentemente a luta organizada, ou não, de muita população. Eu fiz parte de um desses núcleos, não é? Eu vou saltar para... Não posso saltar para o dia 26 sem fazer referência a toda uma luta imensa que nos anos antecedentes, falou-se aqui no Congresso de Aveiro, estava com atenção, porque eu também fiz parte da Comissão Organizadora, apresentava todas, não é? Da Comissão Nacional do Congresso, fiz parte de uma comissão que era, porventura eu não tinha, perguntava, mas porquê é que eu vou para esta comissão, que era da habitação, com o arquiteto Queiro do Amaral e outros, e alguém me disse, não, mas tu és a cidadã e sabes as necessidades que a população tem, a começar por nós, da habitação, uma habitação condigna, tudo aquilo que não vou agora repetir, e eu fui com todo o gosto para a comissão e fui fazer aquilo que sabia, que era escrever, que era datilografar, fiz o trabalho, não é? Dentro da comissão e participei na discussão dos documentos. Portanto, houve aí, mas antecedente, quando aí referiu na minha apresentação, 62, uma prisão que eu tive, foi uma manifestação, só muito recentemente é que se começou a falar, porque também há uma outra coisa, talvez porque a repressão era muita e todas as lutas, de uma maneira geral, coincidiam com o secretismo, não é? Já podia vir à luz do dia, fazia, mas não podia anunciar antecipadamente quem o fazia, não é? E, portanto, em 62, eu lembro, eu tinha 26 anos, era muito jovem, como as outras mulheres, mas mais idosas que eu. E nós, as comissões democráticas que falou aí, eram comissões que havia de jovens e de outros, mas das mulheres, que funcionavam entre períodos eleitorais. Porque quando eram as eleições, havia assim aquela pequena abertura e nós avançávamos nas comissões de apoio, como eu avancei na Comissão de Jovens, não é? E depois, não foi só por eu ter feito parte da Comissão de Apoio ao General Humberto Alcaide que eu fui presa. Foi porque entre as eleições e o tempo em que eu fui presa, houve trabalho, luta. Nós queríamos desenvolver um movimento de jovens, porque antes, uns 2 anos ou 3 anos, tinha havido uma razia sobre o MUD juvenil, o Movimento Unidade Democrática Juvenil, cuja Comissão Central foi presa, quase toda, não é? Com tudo aquilo que a história nos conta, com alguns amigos que eu conheci, mais velhos que eu na altura. E, portanto, quando, depois, entre 58 e 59, foi a altura em que eu fui presa, houve muita desenvolvimento de luta e eu participei em grupos de jovens, cujo objetivo era fazer com que o movimento juvenil não desaparecesse, pelo contrário, fazer tudo quanto fosse possível para solidificar a luta que outros já tinham desenvolvido. E ficou enfraquecida pelas grandes prisões. Portanto, chamemos-lhe o que se entende a chamar, a verdade era esse o trabalho. E fomos congregando jovens, porque durante o período eleitoral as pessoas apareciam, não é? Aquela semi-legalidade, um bocadinho de liberdade, e as pessoas apareciam e começavam a ficar conhecidas. Havia as mais arrojadas, que faziam as comissões de apoio, etc., e contatavam outros. As mulheres contatavam mulheres, os jovens contatavam jovens. E era congregando essas pessoas que tínhamos conhecido, chamando-as a participar de alguma coisa que depois vinha desembocar, como veio, não é? Porque os jovens oficiais, muitos deles, os capitães também tinham participado em lutas estudantis de 62, 69, a consciência política foi-se forjando também ali, não é? Portanto, e eu quero referir o março de 62 como um ponto alto na luta das mulheres democráticas, porque nós o que é que fazíamos? Era tudo proibido, não é? Mas no 8 de março nós estávamos sempre, era um ponto de trabalho e de luta, eram debates, não é? Eram festas. A partir daí a gente ia congregando as pessoas nas coletividades. Aqui no Porto foi onde eu trabalhei mais,
havia os cineclubes, havia o TEP, que era o Teatro Experimental do Porto, havia o grupo de Teatro dos Modestos e muitas outras, a Árvore, Cooperativa Cultural, onde realmente nós reuníamos e fazíamos. Era uma semi-legalidade, que era o 8 de março, nós assumíamos como uma data de luta e desenvolvíamos trabalho de esclarecimento, desenvolvimento de trabalho das mulheres, etc. Nessa altura, como a guerra tinha iniciado em 61, estávamos em 62, e aqui, é tão pouco tempo, mas havia um traço muito importante que nós estávamos atentas, que era o sofrimento das mulheres. As mães, as mulheres, as companheiras, as namoradas, as irmãs, começaram a ver os primeiros soldados, não é? Ou estropiados ou mortos, logo no início. Aquele primeiro ano foi terrível. E nós sentíamos realmente o sofrimento daquelas mulheres todas. E conversamos, dizendo, porquê é que nós este ano, ou no ano seguinte, nós não vamos tentar? Foi ousado. Para o tempo foi muito ousado, ainda por cima uma coisa ligada à guerra colonial. Nós vamos para a rua, nós vamos fazer uma mobilização que nos ultrapasse e vamos pedir apoio a outros amigos, mas vamos fazer uma manifestação para chamar a atenção realmente para a injustiça que isto constitui e para o sofrimento que está a causar. E nós estávamos a pretender ser um bocado a voz das mulheres que estavam nessa luta, e a maioria das quais não era uma luta política, elas estavam a sofrer porque estavam a perder os seus e não percebiam porquê. Muitas delas não diziam. E nós, se bem pensámos, bem fizemos. E fizemos uma mobilização que realmente, vista à distância, como é que foi possível? Foram milhares e milhares e milhares de papelinhos e panfletos e manifestos que eram todos picados em stencil e depois passados, não é, em copiadores manuais, eles, que tínhamos amigos que nos ajudavam a fazer isso. E portanto, foi assim uma coisa muito, aparentemente, muito rudimentar. Mas pensámos, fizemos, mobilizámos e no dia 8 de março de 62 estávamos na praça, uma coisa que não se usava, com um pano que tínhamos pintado, lembro-me que era um pano cru, branco, pintado a letras pretas, não é? Abaixo a guerra colonial, dizíamos tudo, a gente não podia dizer tudo de uma vez, não é? Aos bocadinhos tinha que dizer de uma vez, a emancipação da mulher, abaixo o custo de vida, porque estava terrível, não é? A libertação dos presos, mas em cima vinha abaixo a guerra colonial. Claro, quando se viu o pano, veio a repressão. Como falou aí, havia a PIDE, mas a PIDE era concertada com a PSP, com a GNR, todas aquelas forças repressivas, não é? Eu gostei realmente do governo do regime, não é? Do governo do regime fascista que durante quase meio século nós aguentámos, não era a PIDE, era o grande esteio. Pronto, e considera que após o 25 de Abril houve de facto uma desfascização dessas mesmas instituições? Também pergunto isto aos restantes convidados, não sei. Quem quiser responder. Realmente está dentro daquilo que nos foi dito, não violência, não sei o quê. A gente queria justiça, mas não íamos atrás dos polícias para os matar ou para não sei o quê. Sim. Mas houve coisas que se fizeram terríveis, mas eles mataram no próprio 25 de Abril. Sim. Os democratas não foram matar, porque os militares tiveram também o bom senso, mesmo ali junto a António Maria Cardoso, também, de conter os populares, porque aquilo podia ser uma chacina ali, porque a PIDE que estava lá, não é? Não teve pejo de atirar sobre a população e matou 3 jovens, não é? Pronto, podia ser muito mais se não houvesse o bom senso, a coragem. Aquilo que já nos foi dito há bocadinho, quero adjetivar mais, porque foi tão bem dito que realmente não podia ajudar, só podia fazer o contrário. E, portanto, eu queria fazer a referência a esta luta de março de 62, que não foi a única, foi o corolário de muitas outras que íamos fazendo, assim, como já disse. As mulheres tiveram um papel muito importante no meio disto tudo, não é? Não foram só as mulheres, nós pedimos apoio, houve jovens e homens
tiveram as nossas famílias, os nossos amigos, estiveram connosco, mas a ideia surgiu da democrática, que a vista à distância foi uma ousadia imensa. Pronto, e houve muitas prisões, houve uma violência, isso sim, extrema, e foi referido, eu fui presa com o meu pai. O meu pai estava na manifestação como um outro cidadão, não é? Só que se apercebeu que eu estava ali numa posição um bocado ligada, já me conhecia, porque acontecem estas coisas e a gente tem que depois agir. Havia uma série de panfletos pequeninos, com palavras de ordem que nós tínhamos pensado, na altura em que se abrisse o pano e as pessoas começassem a juntar-se, como era assim, nós atirávamos aquilo. E havia uma jovem estudante que ficou de ter comigo para levar um saco com os tais panfletos, para não ser eu, era mais conhecida, tinha estado presa, e havia outras amigas assim também. A jovem, mesmo perto da hora em que tinha que começar a manifestação, não apareceu. Eu trabalhava em seguros ali perto da praça e vi-me confrontada com isto, quer dizer, o que é que eu faço? Ela não aparece, mas isto tem que ser feito. Porque isto era o meu raciocínio de jovem. Isto deu tanto trabalho e correu-se tanto risco para fazer isto, não pode ficar aqui metido. Claro. Então, olha, despejei o meu saco que tinha, um saco de couro na altura, despejei tudo quanto era coisas pessoais, meti nos bolsos e enfiei para ali os panfletos que estavam lá num outro saco que a menina não foi buscar. E levei, pronto, e estava um bocado, possivelmente, o meu pai percebeu-se que não estava assim tão serena como era habitual em mim. E aproximou-se de mim e disse, atenção, parece que estou a ouvi-lo, atenção que estás cheio de pido, estás referenciada, o que é que se passa? E eu disse, vai-te embora, porque eu tenho que fazer algo, mas não há nada contigo, claro. Mas aí ele não foi embora, porque funcionou como pai, não é? Porque se ele funcionasse como político, ele tinha-se afastado, mas ele não me largou mais. E a verdade é que quando fui para o meio da manifestação, junto do pano para distribuir, ele também distribuiu comigo, ajudou-me, que ele queria que acabasse aquilo rápido para ver se eu não era apanhada. E fomos os dois, subimos 31 de janeiro, e quando chegámos ao lá acima, realmente estávamos a falar na PIB, mas ali era um carro, era um Volkswagen, que se chamavam os Níveas, que era da PSP, que estava mesmo no cimo da rua, e foram eles que nos prenderam. Pois. Pronto, e fomos, pronto. Depois o que se passou a partir daí, não é? Fomos para o governo civil, era tudo uma ligação de forte destas forças, e fomos, eram algumas mulheres, umas 50 e tal pessoas, uma parte de mulheres, a grande parte não eram mulheres, eram pessoas que vinham dos trabalhos e que, apanhados para a polícia de choque que descia 31 de janeiro, reagiram, e quando reagiam eram presos, pronto, e foram parar ao governo civil. Mas eu tenho sempre comigo esta lembrança terrível, é que o comandante da PSP, que era o Santos Júnior, na sua posição, ele desceu a escada no governo civil e a primeira coisa que fez foi insultar as mulheres que estavam ali. Mandando-nos para casa, era assim que ele dizia, o reino aos filhos, era onde vocês deviam estar, e andam metidas nestas coisas, estas loucas, não é? Pronto. Só para ver como é que nós éramos tratadas. E logo entrou a PIDE. E quando veio uma série, eram uns 5 agentes da PIDE, chegaram lá, porque devem ter, houve comunicação, eles vieram, olharam para toda a gente, que éramos bastantes. Mas estava eu, estava o meu pai, e o chefe de brigada olhou e disse, são eles, aqueles, os cabecilhas, era eu e o meu pai, porque éramos conhecidos. E tinha que haver, e fomos presos todos, mas nós, particularmente, fomos separados e fomos espancados barbaramente, isolados. Eu nunca tinha levado sequer uma bofetada dos meus pais, quanto mais uma pancadaria daquelas, foi realmente para esquecer. Já não dói, na altura, doeu. E insulto, o meu pai teve no outro lado, simplesmente o meu pai era forte e reagia, porque ao meu pai o insulto era dirigido à filha. E ele reagia, não é? Fraturaram a cabeça, fizeram uma série de malfeitorias a mim. Queriam que eu chorasse.
E como eu não tinha que chorar, não é? Batiam, procuravam realmente as partes mais delicadas do meu corpo com um cavalo marinho, foi o rosto maior e o peito. E a determinada altura gritavam que eu tinha que chorar. E chamaram-me uma coisa que era terrível, que para mim não era, mas que era sua comunista. Não chora porque os comunistas não choram. E era assim a linguagem deles. Depois de me chamar nomes de todo tipo. Portanto, eu queria, no fundo, fazer esta referência, porque a gente depois salta ao 25 de Abril, é uma luta maravilhosa, não é? Em que eu participei e que foi, em relação às mulheres, também tenho que referenciar isso. Eu costumo dar como imagem, quando a gente abre uma garrafa de champanhe, tira a rolha, não é? Parecia que tinha alguma coisa acontecido assim, que as mulheres que estavam mais reservadas devido às políticas existentes, que lutavam. Mas foram realmente emancipadas, não é? É uma coisa espantosa. Como é que é possível? Sim. O que é que lá estava dentro? Era mesmo nisso que eu queria pegar agora e também como estamos a chegar ao fim da nossa conversa e fazer um agradecimento especial aos 3 convidados por realmente pela coragem que tiveram durante todo esse tempo, todos esses anos e durante a luta para realmente conseguir a libertação de Portugal, do fascismo e conseguir realmente a democracia, porque agora eu, enquanto integrante da Associação de Estudantes, revejo-me nesta luta no sentido em que, por exemplo, já na próxima quarta-feira nós vamos fazer uma manifestação aqui no Porto por um ensino mais digno. Não é só pelo ensino artístico, mas... O ensino da Constituição, que vocês assistiram à construção, não é? Este aspecto é bastante interessante. Exato, e então é mesmo isso, são estas ligações que eu acho muito intergeracionais. Sim, e que espero que nunca se percam, porque apesar de tudo nós continuamos a defender os valores do 25 de Abril quando organizamos e realizamos e vamos para a rua para nos concentrarmos e manifestarmos por todos os nossos direitos, não é? E todos sabemos que o ensino artístico então é algo bem fragilizado e pronto, e temos uma grande trabalho pela frente. Mas eu só queria dar um apontamento, porque como eu faço parte da URAP, não é? Sim. A URAP, a União de Resistência Antifascista, foi criada em 30 de Abril também, foi em Abril de 76, não é? Em consequência, no fundo, porque há uma ideia realmente que está subjacente, é que toda esta luta, toda a abertura, tudo aquilo que os capitães de Abril fizeram e todo o trabalho que desenvolveram a vários níveis, não é? Não se pode perder. Exato. Não se pode perder. E nós entendemos que nada está adquirido, é preciso lutar. E há uma coisa que se chama a memória, não é? Que muita gente não quer falar nisso, porque são antigos, são coisas do passado, não é nada disso. Nós, um dos objetivos da URAP é precisamente não deixar perder a memória de toda essa luta, não é saudosismo, nada disso. É uma luta permanente, porque ao não perder a memória, nós também ganhamos os construtores do futuro, não é? Porque a gente diga o que se disser, se não conhecermos o nosso passado, também não podemos construir muito mais, não é? Diferente. Sim. E, portanto, queria fazer essa referência e dizer-vos que aqui no Porto houve, pelo menos registado, que nós temos gente a trabalhar nisso, a fazer um levantamento dos processos dos presos, e já temos registados 11.000 e qualquer coisa de pessoas que passaram aqui pela PIDE no Porto, porque aqui, ao contrário de Caxias, não se cumpria pena, não é? Aqui as pessoas eram presas, eram interrogadas, eram torturadas e depois eram mandadas, se houvesse matéria, como me aconteceu na minha primeira prisão, para os tribunais plenários, que no fundo eram tribunais de regime, perfeitamente tutelados. E portanto, aqui foi realmente
um sítio, a gente olha para ali e é um edifício do século XIX muito bonito e não imagina o que é que se passou lá dentro, não é? Uhum. Portanto, nós, a URAP, aqui o Núcleo do Porto, tem em mãos realmente um projeto museológico a que chama Unidade de Informação e Interpretação da Luta Antifascista no Porto. Não é? Também já fizemos e publicámos o roteiro da luta antifascista do Porto, com depoimentos de muita gente. E, a mercê dessa luta continuada, nós conseguimos. O edifício da PID hoje é o Museu Militar, não é? Do Porto. E nós conseguimos firmar um protocolo entre o Exército e a URAP para prosseguirmos com o trabalho, porque foi havia ali um edifício que foi deitado abaixo depois de 25 de Abril, porque pronto, os militares precisavam de espaço para o seu museu e certamente não avaliaram a importância de recuperar aquilo e deitaram abaixo e recuperaram o resto. Mas houve uma coisa que ficou lá, alguém se lembrou de não mudar, que é desde a entrada do edifício, da parte interior, onde entravam os presos, até à sala de interrogatórios, onde havia as salas de estrutura, etc., está preservadíssimo. É que era importante, era obrigatório, não havia outro sítio para ir, nem elevadores, nem nada disso, as pessoas entravam para ali e subiam para os interrogatórios, até lá aconteceu comigo, aconteceu com muita gente, para ali passou. E isso está realmente preservado. E todo o nosso trabalho incide sobre isso. E o protocolo que foi subscrito entre nós e o Exército realmente mantém-se em vigor. Recentemente foi também desenvolvido um processo que foi enviado à Assembleia da República para que houvesse, porque soube-nos que o Exército também está à procura de outro espaço, porque aquele já é curto para o espólio que possui, e então desenvolvemos outro processo e foi feita um plenário e uma discussão na Assembleia da República no sentido de aqui o museu, este edifício, ser transformado quando o Museu Militar for levado para outro sítio, aqui no Porto certamente, aos arredores, num espaço maior e com dignidade, ali ser realmente o museu, aquilo que os presos e a população do Porto sempre reivindicou, o Museu da Resistência, que já não é só do Porto, que é do Norte, porque tanta gente daqui, a todos os níveis, por ali passou. Portanto, queria dar esta nota, porque o nosso trabalho é este, temos realmente registros imensos, depoimentos de presos, familiares, etc. Também estamos a trabalhar nisso, as sequelas das prisões políticas nos filhos, nas famílias, não é? Sim, e certamente será... Queríamos fazer essa referência, queria fazer isso porque senão, porque é que eu faço parte da URAP, não é? E porque é que eu estou aqui em nome dela? Precisamente por isso, e quando nós vamos às escolas e correspondemos de imediato, quando somos requisitadas para dar o nosso testemunho, nós fazemos com o maior gosto e com uma obrigação até, porque nós queremos realmente que as novas gerações tenham essa percepção. E eu quero cumprimentá-los, a vocês, da Associação de Estudantes, porque só assim é que a gente pode realmente pensar que o futuro está garantido com gente diferente de outra. Não é? Muito obrigada. Nós pensamos. Desculpem lá de eu estar a tomar este tempo. Não. Um bocadinho fora, mas tinha que dizer. É muito interessante realmente e essa apropriação, por assim dizer, ou reivindicação do espaço que merece realmente um lugar digno, não é? Para preservar as memórias. E então, já que pronto, agora estamos no fim da conversa, queria, não sei se algum participante terá alguma questão ou comentário. Das pessoas. Sim. Dos presentes, não é? Dos presentes, exatamente.
parece que não Mas- há, mas eu faço de porta-voz aqui da Avó Custódia. Então, Dar os parabéns à organização, dar os parabéns aos jovens que fazem seus os valores do 25 de Abril, que são intemporais e que agora ficaram depositados na vossa geração, nas vossas mãos, para pelo menos mais outros 47 anos de vida que já têm. sim, sem Portanto, dúvida. vejam lá a tarefa que têm que fazer. Sem dúvida, isso sim. E muito obrigada pela participação dos três, porque é realmente algo que, pronto, não se pode esquecer, não é? Esta revolução e Temos continuaremos que sempre, estimar. sim, continuaremos sempre a Continuem a defender e a desbravar. lembrar. Continuem a desbravar que vão encontrar coisas muito interessantes da história dos nossos capitães e de todos os outros, porque realmente nunca acaba. Há sempre coisas por desvendar. É, sim, E os jovens, a minha experiência de contacto com jovens diz-me que os jovens não sabem, mas quando são colocados frente a estas realidades vividas por outros, né, ficam com entusiasmo e querem saber e fazem perguntas. E é muito gratificante. E, portanto, quando precisarem, não serei sempre eu, naturalmente, eu sou ainda aquele ícone, não é? Como a idade vai pesando. Depois, há aqueles que têm menos resistências físicas, que não podem aparecer tanto, eu ainda vou aguentando, e mais alguns, mas há muita gente que realmente está aí e que pode realmente ajudar muito a perceber toda esta história, que foi uma coisa fantástica, fascinante. Sim, é algo realmente extraordinário e por isso é que nós, enquanto estudantes e e pessoas integrantes da associação, queremos sempre relembrar toda esta história e partilhar conhecimentos e troca de ideias e também desvendar, lá está, mais curiosidades ou questões. E pronto, e assim terminamos a nossa conversa. E mais uma vez, muito obrigada aos três convidados pela participação e presença. E até uma próxima. Sim, e até uma próxima. Viva o 25 de Abril! E Viva! Viva!